Então, o resultado desses balanços hídricos em termos de quantidade, nós temos novamente um outro mapa que é apresentado no relatório, em que mostra onde está a rede de monitoramento de qualidade de água nesse sistema lagunar. E então foi com base nessa rede que nós pudemos ajustar o modelo para que ele pudesse fazer as simulações necessárias. Muito bem. Dois tipos de fontes de poluição foram consideradas. A poluição difusa, ou as poluições difusas, que foram estimadas tendo por base as concentrações dos indicadores monitorados nos corpos de água. Vamos voltar atrás. O que seria a poluição difusa? É aquela que geralmente ocorre no meio rural e que, por várias fontes, né, elas acabam chegando no corpo de água. Elas são levadas aos corpos hídricos, ou ao sistema lagunar, seja por pequenos arroios, sangas, né, pequenos canais que existem no território, ou até durante as chuvas, que é aquele arraste desses parâmetros, desses poluentes, para dentro dos corpos de água. Ela se destaca em relação à poluição pontual, que é aquela que é lançada por efluentes específicos, geralmente quando há estação de tratamento de esgoto, o efluente da estação de tratamento de esgotos. Nesse momento, no sistema lagunar, nós temos uma pequena ET que descarrega o seu efluente tratado já lá embaixo, no rio Tramandaí, perto daquela ponte da Estrada do Mar, e logo a jusante dessa ponte, no sentido do fluxo do rio, e, e seria essa, na verdade, seria essa a única fonte de poluição concentrada, né, que é lançada. Nos outros locais da bacia, elas são mais difusas, mesmo das cidades que se localizam, Maquiné, Três Forquilhas e tudo, elas existe forças, né, esse tipo de tratamento que acaba injetando poluição de uma forma difusa via água subterrânea, alguma coisa via superficial, mas sem que tenha né, um canal identificável de lançamento. Então, nessas fontes difusas, elas foram projetadas. Né? Primeiro se estimou qual seria a carga difusa que é lançada no sistema. Isso depois eu vou comentar um pouco melhor como é que foi feito. E elas foram projetadas de acordo com o crescimento das populações urbanas, rurais, rebanhos animais, áreas irrigadas, e de acordo com tanto as projeções existentes quanto também com as premissas dos cenários. Quer dizer, o que a gente fez? Primeiro se estimou qual é a carga difusa que entra em cada parte dessa bacia, em função da concentração que foi monitorada no período em que nós tínhamos estações de monitoramento funcionando. Isso deu o ponto de partida. Qual é a carga difusa que causou aquele tipo de concentração? A partir daí, a gente voltou atrás e verificou, bem, os agentes que causam, que geram aquela carga difusa, como é que é a tendência deles de crescimento, ou seja, população urbana, rural, rebanho animal, irrigação, qual é a tendência de crescimento naquela unidade de planejamento e, com base nisso, se aplicou essa tendência de crescimento sobre as cargas difusas que são geradas. Foi essa abordagem que foi utilizada. No caso das fontes pontuais, nós temos atualmente aquela ETA, que é a ETA bolognese, né, de um condomínio que
se localiza ali no litoral norte e que já foi licenciado e está operando, mas existe ainda uma demanda de ampliação. E a Corsan tem alguns estudos em que ela está avaliando a possibilidade de colocar algumas estações de tratamento de esgotos que seriam coletados nessas cidades litorâneas, especialmente não, totalmente no litoral norte, na parte norte do sistema lagunar, e lançá-los dentro dos esgotos tratados, na verdade não nas lagoas, mas nos canais de ligação entre as lagoas. Isso a gente vai mostrar em melhores detalhes adiante. Então, as difusas, elas existem e permanecem, as pontuais existe aquela dúvida, será que se deve, não é, autorizar esse lançamento? Que consequências vai ter? Então, no nosso caso, a gente vai avaliar essas consequências para que possam servir de subsídios àqueles que têm atribuição em decidir sobre essa questão de autorização. Muito bem. No caso de cargas difusas, estimativas e projeções, nós consideramos alguns coeficientes técnicos, né, que a gente encontra na literatura. Por exemplo, para cargas humanas, se considera que cada habitante ele lance 54 gramas, né, de DBO por dia. Coliformes termointolerantes, ele lançaria 2 vezes 10 a nona potência de organismos dia. Nitrogênio amoniacal, nitrogênio total, fósforo total, essas são as cargas que, na verdade, essa referência do Marcus von Sperling, de 2005, estimou e que são geralmente essas referências adotadas na literatura. No caso das cargas animais, houve necessidade de consulta a esse relatório SEMA-Ecoplan, um estudo da Ecoplan de 2007, desse autor Silva, para nitrogênio amoniacal, Lima et al., em 2009. Então, com esses valores, a gente pôde avaliar para bovinos, equinos, suínos, para todos os tipos de rebanho, qual seria a carga de DBO, nitrogênio, fósforo, coliformes e a demanda hídrica correspondente. Para a indústria, não houve uma estimativa específica, porque se supôs que as indústrias, que são poucas, que usam muito pouca água na bacia e que devem ter seus efluentes, mas que eles acabam sendo destinados ao sistema de esgotos, o sistema público de esgotos, né? E que, portanto, eles seriam tratados nas próprias estações de tratamento de esgotos. Então, não é que não exista poluição industrial, mas se supõe que ela faça parte dos esgotos domésticos, que em grande parte seriam coletados e tratados pela Corsan. Muito bem. No caso das cargas lançadas na água, no caso do retorno da irrigação, houve necessidade no caso de arroz, havia um experimento do Furtado e De Luca, realizado em 2003 na Estação Experimental do Instituto Rio Grandense do Arroz, em Cachoeirinha, em que avaliou a relação entre retorno de água com relação à demanda de água para o arroz, 15% seria o retorno. O nitrogênio total teria essa concentração e o fósforo total teria essa concentração. Isso foi adotado para o arroz. Para olerícolas, a estimativa não havia dado de literatura. Então, foi obtido de uma forma um pouco mais indireta, mais elaborada. A relação entre retorno e demanda
se imaginou 19,4%, isso aqui é um percentual. Isso é uma publicação do Ministério do Meio Ambiente, Coeficientes Técnicos, né? Uma publicação bem conhecida, está citada lá no relatório. E, no caso das, do arroz e das olerícolas, o que se fez foi uma comparação, uma regra de 3, entre a adubação recomendada de nitrogênio e fósforo total com relação à carga, não é, que haveria, quer dizer, quanto maior a recomendação de lançamento, de aplicação desses de nitrogênio e fósforo, maior seria, com base no que se obteve do arroz, aqui como referência, se obteve uma proporção idêntica, né? Se no arroz se usa X e se usa mais nas olerícolas, então nas olerícolas a carga de retorno que para o arroz foi calculado 8,19125 e seria proporcionalmente maior. Então foi uma regra de 3 que foi adotada, tendo por referência o que acontece com arroz, para extrapolar para olerícolas. Alguém vai comentar, não, mas já vai, o arroz é outro tipo de manejo, é inundado, olerícolas é diferente, realmente concordo. Mas na falta de outra referência, o que se pôde fazer foi essa contabilidade e, se fosse tão importante assim, né, a presença das olerícolas na bacia, talvez a gente tivesse que recomendar até um programa para avaliar essas cargas. Como ela não é, serve apenas para a gente ter uma referência e, se quiserem, futuramente até tentar obter uma referência um pouco mais precisa. Muito bem. Então, nós tivemos que fazer 2 tipos de simulação. Um conjunto de simulações, a gente usa os lançamentos das cargas difusas apenas. Seria a situação atual, com exceção daquela pequena ET bolognese desse condomínio, que já está lançando o efluente tratado lá no Tramandaí. Não existem ETs lançando esgotos tratados, efluentes tratados nesse sistema lagunar. Então, caso isso seja mantido, quer dizer, atualmente a Cosan o que tem feito, pega os esgotos, lança nas dunas, já está fazendo um tratamento nas dunas, onde após tratamento eles são infiltrados e com isso evitando que eles atinjam, esperançosamente, se entende que eles não vão atingir o sistema lagunar. Então, se fosse mantida essa situação, que já chegou a um limite, tanto é que existe essa demanda de que a Corsan tome alguma atitude relacionada a esse processo, então isso vai exigir a instalação de estações de tratamento de esgotos, com previsão, é uma das soluções, com previsão dos efluentes irem parar no sistema lagunar. Mas ficando apenas com as cargas difusas, antes de se passar para essa outra especulação existente com relação ao lançamento de efluentes tratados no sistema lagunar, nós temos aqui nos locais de lançamento, de monitoramento, onde havia monitoramento, se calculou quais eram as cargas difusas de cada um desses componentes nesses corpos de água. Isso foi feito, eu já expliquei, mas falo novamente aqui, com a abordagem que eu chamei, entre aspas, de engenharia reversa. Ou seja, dada a concentração que foi monitorada nesses monitoramentos que aqui estão, né, a concentração média ao longo do tempo, se avaliou bem qual seria a carga difusa que teria resultado nessa concentração. Então, as cargas difusas estariam aqui, e esses valores por hectare. Aqui são valores de carga em quilos ou organismos por hectare e ano.
Então, para cada um desses indicadores de poluição, né, DBO, coliformes, fósforo, nitrogênio amoniacal e aquele nitrogênio queijudal, nós teríamos essas concentrações, seja em quilogramas, seja em organismos, no caso do coliformes, por hectare ano. Cada hectare, quanto que produz desse tipo de poluição difusa. No caso dos coeficientes cinéticos, né, informações da literatura nos levaram a avaliar qual seria o decaimento da DBO carbonácea, a correção do decaimento da DBO em função da temperatura, o decaimento do coliforme termotolerante, a liberação do fósforo, decaimento de liberação do amônio e decaimento e difusão para o sedimento do nitrito e nitrato. São coeficientes que são demandados naquele modelo hidrodinâmico de qualidade de água e cujos valores adotados são esses que são apresentados na literatura. Muito bem. O que a gente nota, então, é que em relação à demanda bioquímica de oxigênio, a maior parte vem do rebanho animal. Chega a 67%. 35%, aliás, 63% para animal e 35% para urbana, e para a população rural apenas 2%. Coliformes termotolerantes é a população urbana a responsável pela maior carga, 63%. Inverte-se, né? Aqui, para animal, 63% é a demanda bioquímica. Aqui é a urbana. Animal baixa para 33% e a população rural para apenas 4%. Fósforo total, os animais também correspondem à maior quantidade, 63% a carga para animal de fósforo, a carga urbana da população urbana 20%, o arroz seria responsável por 14% da emissão de fósforo. Rural e as oleirícolas, irrigação de oleirícolas, são valores bem menos representativos. No caso de nitrogênio total, novamente, o arroz, aliás, pela primeira vez o arroz é o mais significativo, com 45%, vem animal depois 38%, população urbana com 14%. Oleirícolas, irrigação de oleirícolas e a população rural já uma carga pequena. Finalmente, o nitrogênio amoniacal, grande parte a origem é urbana, depois animal e uma pequena parte correspondendo ao uso da população rural. Ou seja, pelos cálculos que foram feitos da poluição difusa, se chegaram a esses percentuais de contribuição de cada tipo de usuário de água, de emissor de poluentes. Muito bem. Então, o que nós tivemos entre 2007, aqueles valores que eu comentei, que eu apresentei numa transparência anterior, que dizia qual eram as cargas difusas de poluentes, elas foram estimadas em 2007. Foi quando é o ano central do período de monitoramento que a gente tem entre 2003 e 2010. Vejam que o monitoramento de qualidade de água dessas lagoas ele é um pouco precário. Aquele período em que a gente tinha não apenas valores de qualidade de água, como também de níveis de vazões, ele ficou restrito entre 2003 e 2010. Foi isso que foi utilizado. E pegamos um ano em médio, 2007, para fazer as estimativas das cargas poluentes difusas. Nós, em função disso, como era 2007 o valor referente àquela estimativa e a população, a atividade econômica,
tudo mudou de 2007 a 2020, nós tivemos que fazer um ajuste, né, de 2007 até chegar no presente, com base na origem daqueles poluentes. Os gráficos anteriores de pizza nos mostraram isso, e nas tendências que houve, não na tendência, mas no crescimento dessa população, dessa atividade, entre 2007 e 2009. Então, o que a gente viu foi que, dependendo de cada estação de monitoramento, a gente teve essas variações. Em geral, elas foram para menos. Quer dizer, o que a gente nota uma coisa interessante, por mais que haja uma preocupação em agravamento das condições de qualidade de água do sistema lagunar, a gente nota que a tendência que está havendo é de redução das cargas difusas por causa da redução do rebanho animal. A gente viu na transparência anterior, naqueles gráficos de pizza, que o rebanho animal ele é responsável por cargas importantes, né, de alguns poluentes. E a gente vê, então, que, em grande parte, com exceção dos coliformes, que dependem muito da população urbana, que, no total, a tendência tem sido de redução de DBO, de fósforo total, de nitrogênio amoniacal e do nitrogênio total, né, com base nessas estimativas que a gente fez, especialmente em função da redução do rebanho animal, da população rural e, eventualmente, da própria área irrigada. Muito bem. A gente tem, então, aqui a projeção das cargas específicas de DBO de 2020 e 2040, aí já trabalhando com os nossos cenários, não é? No cenário cinza. A gente teria, então, em 2020, 25, 30 e 40, quais seriam as cargas específicas, quilogramas por hectare e ano, lançadas e que iriam afetar as estações de monitoramento de qualidade de água em cada período. Então a gente vê que as cargas de DBO tendem a se reduzir, assim como aqui na saída do Três Forquilhas, Lagoas e Itapeva, enfim, com exceção aqui no centro da Lagoa de Palmital, que aumenta, também aumenta na foz do rio Tramandaí, no norte da Lagoa do Tramandaí, mas aumenta no centro da Lagoa de Fortaleza, mas em muitos casos ela se reduz, né? A carga de DBO se reduz nesse cenário cinza, que é o cenário mais permissivo em termos de poluição. Aqui então eu apresento, não numericamente, mas graficamente, naqueles pontos de monitoramento em que há uma maior variabilidade, o que acontece com a DBO? Quer dizer, aqui na saída do rio Três Forquilhas, Lagoa de Itapeva, a tendência da DBO, em todos os cenários, é de redução nesse ponto de monitoramento. Já no centro da Lagoa de Palmital, a tendência é de aumento, mas de forma mais destacada no cenário cinza do que no cenário verde, como também acontece aqui. No caso do centro da Lagoa das Custódias, curiosamente, existe um lançamento de DBO menor no cenário cinza do que no cenário verde. Tem toda uma explicação lá no relatório por que acontece esse tipo de coisa. Nos coliformes termotolerantes, também aqui na saída do rio Três Forquilhas, na Lagoa de Itapeva, esse comportamento. No centro da Lagoa de Palmital, esse comportamento até de certa forma parecido com a DBO, e também, de alguma forma similar, coliformes com DBO no centro da Lagoa das Custódias. Continuando, nós temos o fósforo total, com esse comportamento, também similar
ao comportamento anterior e o nitrogênio total dessa forma. Quer dizer, então, há uma longa explicação no relatório que justifica por que esse comportamento ele foi, né, avaliado para tentar explicar, especialmente porque que num cenário cinza, né, no centro da Lagoa das Custódias, existe cargas que são aceleradamente menores em relação ao cenário ambientalmente mais desejável, né, que seria o cenário verde. Está tudo explicado lá, a razão por que isso acontece. Nitrogênio amoniacal, eu acho que seria isso que teria a apresentar. Muito bem. Esse gráfico, esse quadro, na verdade, ele apresenta os resultados das simulações para o fósforo total, relacionado, né, à poluição difusa. O que a gente fez? Nós temos todos esses postos de monitoramento, né, que estão aqui identificados com seus códigos e que aqui é identificado qual o sistema que pertence. O sistema lagunar norte, o sistema Tramandaí, que seria na Foz, e o sistema lagunar sul, né? Nós temos aqui a classe de enquadramento que foi aprovada em cada um desses pontos pela resolução do Conselho Estadual de Recursos Hídricos em função de uma proposta aprovada pelo comitê e que veio do plano da bacia hidrográfica aprovado há algum tempo atrás. Aqui nós avaliamos na cena atual, ou seja, em 2020, qual é o número, o período em que o atendimento, em que a água se encontra nessa qualidade da classe 1 ou da classe 2, 3 ou 4, entendendo que quando está em vermelho é que ela não está atendendo aquilo que foi enquadrado. Então vamos aqui na Lagoa de Itapeva fazer a margem norte. Foi enquadrado na classe 2. Não foi observada nas simulações da cena atual qualquer concentração nesse ponto na classe 1 da resolução CONAMA 357/2005. 46% do tempo estaria na classe 2, que atende ao enquadramento, mas existiu 54% dos dias simulados que a qualidade era compatível unicamente com a classe 3. A classe 4 não aconteceu, não foi observada nenhuma concentração. Então a gente poderia dizer que mais da metade do tempo, na cena atual, em termos de fósforo total, esse ponto da Lagoa de Itapeva na margem norte não estaria atendendo ao enquadramento. Se a gente continua na Foz do Rio Três Forquilhas, na Lagoa de Itapeva, que a classe de enquadramento foi 1, apenas em 8% do tempo foi atendida essa situação. Em 44% do tempo, a classe que seria atendida seria a classe 2 e em 48% a classe 3. Né? E por aí vai descendo, né? A gente nota que lá no sistema sul, grande parte das concentrações de fósforo, elas estão totalmente fora da classe 1, estando na classe 3 e na classe 4, notadamente na classe 3 de concentração, podendo chegar, especialmente na Lagoa da Cerquinha, na classe 4. É por conta da carga dos efluentes das lavouras de arroz. Né? Na Lagoa da Pinguela, ligação com Palmital, 100% na classe 4, no caso do fósforo. E no Rio Tramandaí, próximo à Lagoa das Pombas, 88%
do tempo na classe 4. Isso na cena atual, 2020 é a estimativa que a gente tem. Aqui nós colocamos a pior condição futura, ou seja, nós simulamos para as cenas 2025, curto prazo, 2030, médio prazo, 2040, longo prazo, para os cenários azul, verde e cinza, o que aconteceria? Nem sempre é o cenário cinza o pior. Vejam bem, a gente simulou e colocamos aqui qual é o pior cenário, né? Qual é a pior condição futura? Às vezes é azul, quer dizer, muitas vezes pelo fato de haver um aumento de demanda ou, enfim, alguma conciliação, acaba nesses cenários, seja azul 2025, seja azul 40, né, ou mesmo no cinza 40, que seria o cenário cinza de 2040, se ter a pior situação futura. Então a gente fez essa contabilidade novamente. Bom, o que aconteceria nessa pior condição futura de poluição difusa apenas sendo admitida nesse sistema lagunar, como é que ficaria a situação? O que a gente nota é que geralmente há uma melhora, que quando tem essa setinha para cima, é que melhora a qualidade de água. Isso provavelmente está se referindo à redução da população do rebanho animal e da população rural, né, que faz que haja uma ligeira melhora. Quer dizer, antes a gente tinha 54% na Lagoa de Itapeva, margem norte, condições de classe 3. Aqui baixou para 41 e ela foi para a classe 2, então boa parte daquilo que era observado em classe 3 passou para a classe 2, não atendendo até ao enquadramento. E da mesma forma, a gente vê que existem situações em que não houve diferença, aí tem uma flechinha para cima e outra para baixo, quase na totalidade ou não há alteração, ou então permanece praticamente na mesma situação em termos de fósforo. Fósforo, todos sabem, é um parâmetro de difícil atendimento às condições de enquadramento, seja até às vezes por condições naturais, em águas tropicais. Mas, enfim, é o resultado que está um pouco de acordo até, ou está bem de acordo com os problemas de eutrofização que se verifica nesse sistema lagunar. São causados pelo fósforo. Muito bem. Aqui nós temos os teores de coliformes termotolerantes em função da poluição difusa. E veja bem, nós dissemos numa tabela anterior que iríamos adotar o coeficiente de decaimento para coliformes de 1,01 por dia. É a unidade que se adota para o coeficiente de decaimento de coliformes. Isso por ser o valor mais indicado na literatura. Só que nós verificamos que essa situação de poluição difusa, né, ela sempre atendia que esse decaimento rápido, quanto maior o coeficiente de decaimento, maior a redução da concentração de coliformes nos corpos hídricos. E a gente verificou que com 1,01 dava o mesmo resultado que continuou dando com o coeficiente de 0,2, em que o decaimento seria menor. Ou seja, em 100% do tempo, a gente está atendendo à concentração limite no enquadramento realizado. Agora, isso nos deixou um pouco atentos, não é? Ou seja, a poluição difusa ela não chega, então, pelos resultados, a causar problemas com relação à concentração de coliformes. Mas nos preocupou o que aconteceria quando houvesse lançamento dos efluentes das estações de tratamento de esgotos. Em função disso,
nós fomos olhar um pouco a literatura a respeito com aquela curiosidade, por que que todo mundo adota esse coeficiente de decaimento de coliformes igual a 1/dia ou 1,01/dia? E a conclusão que nós chegamos, fazendo uma extensa avaliação da literatura que é apresentada no relatório, é que simplesmente ele é a mediana das estimativas existentes. Pode ser maior do que 1,01, o que faria com que os coliformes rapidamente reduzissem a concentração, que seria muito bom em termos de qualidade de água, mas também pode ser muito menor. Então nós resolvemos trabalhar, não tanto no caso de poluição difusa, que não há problema, mas no caso que a gente vai ver, na poluição pontual, com coeficientes de decaimento igual a 0,2, igual a 0,5, igual a 1,01, que é o que geralmente é utilizado na literatura, para se ter uma ideia de como que esse coeficiente de decaimento afetará as condições. De toda maneira, no caso dos coliformes termotolerantes e poluição difusa apenas, um decaimento bastante conservador, 0,2 significa que eu estou colocando, né, a maioria dos casos, o decaimento é mais rápido, o que gera uma qualidade melhor. Mas mesmo com um coeficiente tão pequeno de decaimento, ainda nas simulações, as concentrações de coliformes foram mantidas dentro daquilo que o enquadramento exige, classe 2 ou classe 1. Então, o que tem como conclusão relacionada à poluição difusa, né, no sistema lagunar, é que o modelo que a gente utilizou identificou problema apenas com relação ao fósforo total, na cena atual e também nos cenários futuros. Né? Apenas nas lagoas de águas salinas, como a gente verificou, o enquadramento é atendido, porque aí as concentrações são maiores, né, para a classe 1 em que foi enquadrada. Então, tanto na cena atual quanto nas diversas cenas dos cenários futuros, apenas onde a água é salina, ou salobra, né, que isso foi atendido. Nas águas doces, os limites de concentração na classe em que houve o enquadramento são sempre violados para o fósforo total. Existe, porém, uma tendência de melhoria nas concentrações de fósforo no sistema lagunar sul, mesmo que não se atenda ao enquadramento, continua violando o enquadramento, mas as concentrações elas tendem a reduzir, provavelmente pela redução dos rebanhos animais e, em alguns casos, até pela redução da área irrigada e também da população rural, como está explicando essa frase que está aí. No sistema lagunar norte, há uma tendência de piora apenas na estação GER14, no rio Tramandaí, próximo à Lagoa das Pombas. Apenas nessa estação há uma tendência à piora. Os cenários referentes à cena atual, né, com aquelas concentrações de fósforo, elas estão confirmadas, são confirmados pelas observações empíricas, né, que a concentração excessiva de fósforo causa eutrofização, o que já é percebido nesse sistema lagunar. Essas conclusões elas são tomadas em relação aos parâmetros de qualidade de água simulados. Né? Existem suspeitas, algumas confirmadas, de ocorrência de pesticidas nesse sistema lagunar, mas esses poluentes não foram considerados
tanto pela dificuldade de representar no modelo o comportamento desses poluentes, como também pela insuficiência de informações sistemáticas sobre as suas ocorrências. Então é um alerta, né? Nós estamos nos atendo àquilo que foi possível simular e modelar, deixando de fora, mas não por isso deixando de que haja uma preocupação futura no plano de ações com relação a esses tipos de poluentes, enfim, no âmbito desse processo de planejamento dos recursos hídricos dessa bacia. Vamos continuar, então, para avaliar a questão da salinização, que é algo muito importante, muito considerado. Das simulações que realizamos, estabelecendo um destaque para esses pontos de monitoramento que aqui estão, né, desde o GER-14, Lagoa da Pinguela, Pinguela, ligação com a Lagoa de Palmital, em que não foi detectada salinização pelo modelo, até o GER-22, Lagoa de Fortaleza Centro, por conta da comporta da Lagoa de Fortaleza, não há intrusão salina nela e nem nas lagoas que vão para montante, né, ou para o sul, como queiram. Então, nessas outras, foram observados, especialmente a partir da GER-15, né, que seria Rio Tramandaí, próximo à Lagoa das Pombas, uma concentração alta de uma frequência de níveis, de teores de maiores que 0,5 miligramas de litro de sais nessa lagoa, que a partir dos demais pontos, né, até chegar na Lagoa de Fortaleza, eles reduzem, aumentam um pouco, mas até chegar na total eliminação. Então, isso aqui dá uma noção do problema de salinização, que é muito frequente numa série de pontos de monitoramento, né? E que, especialmente nesse Lagoa do Palmital, ligação com a Lagoa das Malvas, ou Pinguela, ligação com Lagoa Palmital, no GER-13 e no GER-14, Lagoa Tramandaí próximo à Lagoa, Rio Tramandaí próximo à Lagoa das Pombas, isso pode ser um problema pela existência de captações de água para abastecimento às cidades, aos balneários da orla marítima. Isso aqui mostra, então, né, nós temos as ETAs, as estações de tratamento de água da Corsã, essa Capão da Canoa Curumim. Foram observados 2 eventos na Lagoa das Malvas, o GER-3, ao sul desse ponto de captação. Então se entende que é uma pequena probabilidade, chegou perto, mas não chegou lá, então há uma pequena probabilidade que isso aconteça. O que a gente nota, existem outras aqui que não há evidência que possa haver salinização, mas quando a gente chega na ETA de Xangri-Lá, que faz a captação na Lagoa dos Quadros, 2 eventos na Lagoa das Malvas ao sul, já mostra que existe um risco. Na ETA Xangri-Lá Atlântica Sul, no Rio Tramandaí, em 6% do tempo foi confirmada a ocorrência desse teor de 0,5 miligramas por litro de sais, o que complica o abastecimento de água, e essa é uma ETA que volta e meia tem que ser paralisada em função de eventos de salinização. No rio Maquiné não há nenhuma evidência de salinização, existem essas duas captações aqui, mas que não há maiores problemas. Bem, o que causa essa salinização? Será que é o uso excessivo de água que pode
complicar, o que se consensualmente se entende que é a causa desse fenômeno de salinização é estiagem, né? Os níveis, especialmente do sistema lagunar norte, eles estão rebaixados pela estiagem e pelo excesso de extração de água, eventualmente, e os ventos do quadrante sul empurram a água do mar, né, salina, para salinizar até lá aquela ETA de Xangri-Lá, o que ocorre, esse ano ocorreu inclusive. Esse é o mecanismo consensual. No entanto, eu tenho uma experiência prática em que eu vi a possibilidade de que possa ocorrer também um mecanismo alternativo de salinização. E isso que eu alerto a vocês a esse respeito. Isso foi uma experiência medida no sistema lagunar ali do sul de Santa Catarina, que tem a Lagoa do Mirim, a Lagoa Imaruí, depois a Lagoa de Santo Antônio, que passa ali naquela ponte bonita que tem pela 101, ali perto de Laguna, perto da entrada de Laguna, né? E acaba saindo no mar. Na época, eu estava estudando a qualidade de água na Lagoa do Mirim, a mais ao norte e mais distante da Foz, porque ali iria se instalar uma indústria carboquímica em Imbituba e que precisava de água sem sais, sem teores altos de sais. E, de repente, em algumas coletas que foram realizadas na Lagoa do Mirim, foi detectada a presença de sais acima do limite que seria tolerado. E aí veio, bem, por que está ocorrendo isso? Na época existiam até algumas lendas, né, que talvez houvesse uma infiltração pelo aquífero subterrâneo, umas coisas assim que depois foi verificado que não teria nada a ver. Por sorte, na época havia uma pesquisa no Instituto de Pesquisas Hidráulicas, do qual eu era professor, que coletou dados de ventos, de níveis de água, não é, desse sistema lagunar, e eu pude fazer uma comparação para tentar verificar o que aconteceu antes dos eventos de salinização para que aquilo tivesse surgido. Então, o que foi verificado é que na Lagoa do Mirim, né, o que fazia com que houvesse a salinização? Inicialmente, fortes ventos do quadrante norte. Esses ventos do quadrante norte eles empurravam as águas do sistema lagunar para a foz, né, rebaixando bastante esse sistema da Lagoa do Mirim e Maruí, mesmo Santo Antônio, pelo esvaziamento. Ao cessar esses ventos do quadrante norte, essas águas expulsas do sistema lagunar, elas retornavam. Né? O sistema lagunar ficava mais baixo, com um nível mais baixo do que o mar. Então, as águas retornavam e era ali que aconteciam os problemas de salinização. Não era o vento sul empurrando, era, na verdade, inicialmente o vento norte expulsando as águas, esvaziando as lagoas e depois elas sendo preenchidas, ocorrendo ou não vento sul. Esse fenômeno, obviamente, ele pode ser amplificado por baixas precipitações que reduzam naturalmente os níveis de água, até pela retirada de água, mas essa força motriz unicamente, né, de baixa precipitação lá naquele sistema não era suficiente para explicar o fenômeno da salinização. Eram ventos do quadrante norte. Isso a gente nota que ocorre muito. Há uma pesquisa que foi realizada, uma tese de doutorado, realizada por uma aluna do IPH, que é citada no relatório,
que fez uma avaliação da hidrodinâmica da Lagoa de Itapeva e mostra exatamente a importância do sistema de ventos nos níveis d'água dessa lagoa. Então, para mim, existem essas duas possibilidades, não eliminando o mecanismo consensual. Pode ser, há uma estiagem produzida por falta de chuva, muita retirada de água, talvez a influência da retirada não seja tão grande, mas que baixe naturalmente os níveis de água. Aí vem o vento quadrante sul e empurra a água com sais para o sistema. Mas esse mecanismo alternativo, em que há a expulsão, entre aspas, dessa água pelo efeito dos ventos do quadrante norte, essa também pode ser uma causa importante. Então, nós avaliamos, em função disso, eventos de salinização que foram registrados no inverno de 91, setembro e outubro de 91, abril de 2020, esse ano, em agosto de 96 e em janeiro de 2004. O que a gente nota é que nesses três eventos iniciais, do inverno de 91, setembro, outubro de 91 e abril de 91, havia estiagem e houve vento sul antes do que tivesse ocorrido o problema de salinização. O mecanismo consensual ele se aplicou, né, ventos do quadrante sul sendo responsáveis. No entanto, em agosto de 96 e janeiro de 2004, não havia estiagem e não houve vento sul. E mesmo assim, mas houve ventos fortes do quadrante norte que podem ter ocasionado esse fenômeno. Então, o que mostra isso é que não é o excesso, a conclusão que se pode chegar que o fenômeno de salinização ele vai ocorrer independente do que se faça em termos de extração de água, porque mesmo numa situação de não ocorrência de estiagem, na medida que ocorram ventos do quadrante norte, esse efeito do mecanismo alternativo pode atuar. Então não é via redução das retiradas de água, se fosse possível, que a gente deve resolver isso. Não me parece também que é sensato ou é economicamente viável, né, ou até factível ambientalmente, que se faça um sistema de comportas para impedir, né, a intrusão de águas salinizadas nesse sistema. É uma condição natural. Na verdade, a gente não pode afetar tanto a natureza e talvez exista por parte da Corsan algo que ela já está fazendo e que talvez seja a melhor solução. Ter uma bateria de poços, né, preparados para, eventualmente, no evento de salinização, parar a retirada de água do sistema da captação de Xangri-Lá e se suprir com essa, seja alternativa de poços ou de captações de outros locais, mais ao norte, no sistema lagunar, onde a salinização já é mais difícil de ocorrer. Então, é uma conclusão importante a respeito dessa questão de salinização. A existência de um outro mecanismo, inicialmente, e também o problema de convivência e busca não de alterar o meio para evitar a salinização, mas de conviver com alternativas de abastecimento para serem usadas durante essas situações em que a salinização ocorra. Muito bem. Vamos. Isso tudo, portanto, pode ocorrer, o fenômeno de salinização, mesmo sem redução dos volumes armazenados. Essa é a nota principal que eu quero passar. O problema da captação de água, provavelmente, mesmo ela aumentando, não é tratando da redução
da retirada de água, que vai resolver um problema natural que ocorrerá por força do mecanismo alternativo, especialmente, em que o esvaziamento de água do sistema lagunar norte é natural, com o retorno de água salgada, independente da retirada que se faça de água desse sistema. Passando